Olá galera, para mais um vídeo nesse período de quarentena, onde a gente vai aprender hoje a respeito da tablatura, tá bom? Ela está no nosso material, essa informação. Vou colocar para vocês aí o PDF também dessa página em especial no grupo para reforçar, tá? Mas está na nossa apostila deste ano do violão, então não tem segredo. Tem lá uma página inteira referindo a respeito deste tema, que é a tablatura, que a gente vai conversar hoje, tá bom? Sobre isso, no que consiste a tablatura? A tablatura, ela funciona tanto quanto nós vimos a questão das formações dos acordes, aqueles padrõezinhos, né, que a gente olha e consegue reconhecer onde colocar o dedo 1, onde colocar o dedo 2, onde colocar o dedo 3 no braço do violão, e que viemos discutindo isso nas aulas anteriores, de como montar os acordes. Já na tablatura, ela se refere muito mais ao que a gente vai fazer melodicamente no violão. Ou seja, melodicamente significa não o que nós tocaremos ao mesmo tempo assim, tá? Que a gente chama de simultaneamente, e sim no que a gente toca consecutivamente. Ou seja, essas questões tais quais uma nota tocada depois da outra. Viram? É para isso que a tablatura serve, para tocar coisas tais como esse tipo de sonoridade que a gente chama de melodia, tá? Como funciona a tablatura? Vocês vão observar na apostila que a tablatura ela nada mais são do que 6 linhas, tá? Dispostas uma linha, 2 linhas, 3, 4, 5 e 6. Dessa forma como eu tenho indicado, eu ainda não sou tão bom para mexer nos aplicativos e não consigo ficar anexando as imagens no vídeo, mas eu vou melhorar. De qualquer maneira, nós temos então a linha de número 1, que é a primeira, de número 2, 3, 4, 5 e 6, que é a última. De maneira que a primeira linha que está lá em cima no desenho representa a nossa primeira linha do violão. E qual é a primeira linha do violão? É esta última, entre aspas, né? Essa que fica aqui mais aguda na parte de baixo, tá bom? Então o que acontece? Ao passo que nós temos a primeira linha na tablatura, a linha representa a corda, ou seja, todas as linhas ali desenhadas, elas representam as cordas do violão. De maneira que a primeira linha é a primeira corda, a segunda linha é a segunda corda, a terceira linha, a terceira corda, a quarta linha, a quarta corda, quinta linha, quinta corda e sexta e última linha, sexta corda. Outra coisa importante, em toda a tablatura vocês vão notar que além de linhas, elas possuem numerais, possuem números. E esses números eles ficam dispostos nessas linhas sobre elas e não entre elas. Vocês vão notar isso na apostila. Esses números eles representarão para nós as casas, ou seja, quando a gente ler, por exemplo, um número que estará, eu vou dar um exemplo aqui, o número de número 3 em cima da primeira linha da tablatura. Significa que a gente vai vir aqui na primeira corda e a gente vai vir aqui na casa de número 3 e vamos tocar. É exatamente isso. A gente não toca todas as cordas, a gente toca apenas a corda que possui o número. E o número representa a casa. Então, se for número 3, casa 1, 2, 3. Corda 1 é a linha 1, é aquela primeira linha superior, tá bom? Então, se na primeira linha apareceu o número de número 3, significa que você tem que vir na primeira corda, tocar a casa 3, certo? Ah, não, apareceu o número 7 na corda de número 4, ou seja, o número 7, ele está na quarta linha. Então nós viremos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, quarta corda, e contaremos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chegando na casa 7, corda 4, aí a gente toca. Entenderam mais ou menos a noção? Então, mais uma vez,
Ah, eu vi o número de número 3 e ele está em cima da primeira linha da tablatura. Significa que eu vou tocar a primeira corda na casa de número 3. Apenas uma vez, porque eu só tenho um 3, por exemplo, lá. Depois eu vi o número 7 na linha 4. Significa que eu tenho que tocar a casa de número 7 na corda 4. Tá, ok? Acontece também na tablatura de nós virmos, por exemplo, o número 0. O número 0, ele pode estar sobre qualquer linha, claro, pode estar sendo pedido para que a gente toque qualquer corda. E o número 0 representa a casa de número 0, ou seja, a casa 0 significa que vocês vão tocar a corda solta, sem a ação da mão direita. Por exemplo, na linha de número 1 tem um número 0 ali. É para tocar a corda 1 solta, sem tensionar com a mão esquerda casa alguma. Outra coisa importante na tablatura, e a última, é que a gente lê ela assim como a gente leria, entre aspas, né, um cartaz, tá? Então, aqui a tela do celular onde eu estou gravando esse vídeo, imagina, né, nós temos a linha 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dessas 6 linhas, né, a gente sempre vai tocar o número que estiver mais à sua esquerda, ou seja, assim como a gente lê as palavras da esquerda para a direita, né, e a gente escreve assim no caderno, na tablatura também, a gente vai ler o primeiro número que aparecer da esquerda para a direita. Esse número ele pode estar na primeira linha, na sexta, independente, mas a gente sempre começa por quem está mais à esquerda. Então, por exemplo, se nós tivéssemos dessas 6 linhas, um número na linha 2 e depois um número aqui na linha 1. Nós tocaríamos primeiro esse número, pois ele está mais próximo da esquerda do que esse, entenderam? É como se nós fôssemos ler mesmo, literalmente uma palavra do tipo abacate, enfim, uma palavra X aí. A gente lê abacate dessa forma, da esquerda para a direita. Assim também nós leremos a tablatura, né? Ainda que a tablatura ela não vá colocar todas as letras na mesma linha, porque não se trata de um texto, né? Às vezes o A está aqui, o B aqui, o A aqui, o C aqui, e elas estão formando como se fosse uma onda. O importante é ler da esquerda para a direita e ir seguindo essa ordem, até que você conclua, enfim, a sequência de notas que está pedindo no exercício. Tá feito, galera. Junto a essa história da tablatura, né, que eu estou contando aqui para vocês no vídeo, explicando, tem no nosso material na apostila essa explicação também e essa parte didática. E eu vou enviar para vocês uma música a ser tocada na tablatura. Simples, claro, para que a gente consiga ir devagarzinho aprendendo. Fechou? Não deixem de estudar os exercícios anteriores. Quem ainda não me passou nenhum retorno, seja de vídeo ou de conversar comigo a respeito de como estão as atividades, não deixem para lá. A gente sabe que essa questão do coronavírus e do isolamento, principalmente para nós que atuamos na área do ensino, seja o ensino regular, que são as escolas das crianças, as escolas de vocês, quanto o ensino musical, caminham de mãos dadas, de braços dados, né? Então, muito provável que a normalidade ainda não seja instaurada tão cedo para as nossas atribuições. Então, muito do que nós temos de ferramenta para continuar o estudo são as redes sociais e é esse mecanismo do vídeo, tá? das videoaulas. Então, procurem dar um retorno a respeito, que eu esteja consciente, né, sabendo o que está acontecendo aí nas aulas com vocês, se tem dúvida, se não tem, se tem dificuldade, se não tem, se a execução está correta, se não está. É muito importante para que a gente consiga atravessar por esse período todo e assim que possa ser o mais rápido possível, né? E que se instaure essa normalização, que nós não tenhamos tanta perda, tá, no conceito de conteúdo e definitivamente tenhamos a sensação de que 2020 foi um ano perdido, em que a gente de fato se atrasou entre tantas coisas também na aula de violão. Vocês podem notar que eu estou sendo um pouco mais devagar nas aulas de violão pelo vídeo, justamente para não
não trazer tanta confusão e principalmente exagerar no peso e na carga para que vocês possam estudar ao mesmo tempo de manter as rotinas de vocês com as atividades da escola ou as atividades, enfim, que vocês tenham, que não só do violão, claro. Tudo bem? Então até o próximo vídeo, nós continuaremos nesse tema da tablatura por mais pelo menos 1, 2 aulas, tá? E até lá, meus queridos, até semana que vem.